O vento balançava as cortinas da sala enquanto Marcelo permanecia em silêncio, observando a chuva que caía lá fora. Havia chegado a São Paulo naquela manhã, após 5 anos sem pisar na casa onde cresceu. A notícia da morte do pai o pegou de surpresa, embora soubesse que o velho Augusto já não andava bem de saúde. Mesmo com o distanciamento, algo doeu dentro dele quando recebeu a ligação de Teresa, sua irmã mais nova. "Você vai vir para o enterro, não vai?" A voz dela soava distante pelo telefone, como se já esperasse uma recusa. Marcelo hesitou, mas respondeu que sim. Devia isso ao pai, apesar de tudo. O apartamento da Avenida Paulista, sempre tão imponente, agora parecia menor e mais sombrio. Móveis antigos de jacarandá, quadros de paisagens do interior de Minas, e aquele cheiro característico de café recém-passado que sua mãe, Dona Cecília, insistia em manter como tradição familiar. "Achei que não viria." A voz de Teresa o tirou dos pensamentos. Ela estava parada na porta da sala, segurando uma xícara. Aos 32 anos, parecia mais velha, com olheiras profundas e cabelos presos num coque mal feito. "Eu disse que viria", respondeu Marcelo, virando-se para encará-la. "Como está a mãe? Como você acha?" "Perdeu o marido de 50 anos. Teresa tomou um gole de café. "Ela está no quarto." Tomou um calmante e conseguiu dormir um pouco. Marcelo assentiu e voltou a olhar para a janela. A cidade continuava cinzenta, implacável em sua rotina, indiferente ao drama que se desenrolava naquele apartamento do 10º andar. "Ricardo chega amanhã cedo do Rio. O voo dele estava lotado hoje." Teresa comentou, referindo-se ao irmão do meio. "Já avisou Clara que está aqui?" Clara. O nome da ex-esposa ainda causava um aperto no peito de Marcelo. "Não. Não temos mais contato. Ela está em Santos agora, sabia? Voltou a trabalhar no laboratório da universidade." Teresa disse isso como quem não quer nada, mas Marcelo sabia que havia um propósito naquela informação. O silêncio pesou entre os irmãos. 5 anos não apagam ressentimentos profundos, pensou Marcelo. Principalmente quando a família inteira tomou partido de Clara no divórcio. Augusto, o patriarca, foi o mais duro. "Você está jogando fora o melhor relacionamento da sua vida por pura teimosia", foram suas palavras. "O advogado virá depois de amanhã para a leitura do testamento", comentou Teresa, quebrando novamente o silêncio. "Acha que vai poder ficar até lá?" Marcelo deu de ombros. "Tenho que voltar para Florianópolis na sexta. Tenho pacientes agendados. Sempre o trabalho em primeiro lugar, não é?" A ironia na voz dela era evidente. "Algumas coisas nunca mudam." Marcelo respirou fundo. Não queria começar uma discussão logo no primeiro dia. "Não vim aqui para brigar, Teresa." "Não, você veio para o enterro. Cumprir sua obrigação e depois ir embora, como sempre." Antes que pudesse responder, ouviram um barulho vindo do corredor. Dona Cecília estava de pé, apoiada na bengala, vestindo um roupão escuro. Seus cabelos brancos estavam soltos e despenteados, algo raro para uma mulher tão cuidadosa com a aparência. "Marcelo", murmurou ela, os olhos inchados de tanto chorar. "Meu filho." Ele atravessou a sala e abraçou a mãe, que parecia ter encolhido desde a última vez que a vira. Sentiu o corpo frágil tremendo contra o seu, e um nó se formou em sua garganta. "Eu estou aqui, mãe", disse ele, conduzindo-a até o sofá. "A senhora precisa descansar." Seu pai teria ficado feliz em vê-lo, Cecília falou, apertando a mão do filho. "Ele sempre perguntava por você." Marcelo sentiu uma pontada de culpa. Nos últimos anos, as ligações se tornaram mais raras, até cessarem quase completamente. Os cartões de Natal e aniversário eram as únicas comunicações regulares que mantinha com os pais. "A senhora comeu alguma coisa hoje?", perguntou, tentando mudar de assunto. "Não consigo comer", respondeu Cecília. "Seu pai." "Eu sei, mãe. Mas a senhora precisa se cuidar." Teresa observava a cena com uma expressão difícil de decifrar.
Vou preparar um chá e torradas, disse ela, dirigindo-se à cozinha. Quando ficaram sozinhos, Cecília olhou profundamente nos olhos do filho. Seu pai mudou nos últimos anos, sabia? Depois do problema de saúde, ele ficou mais introspectivo. Falava muito no passado, nos erros que cometeu. Marcelo assentiu sem dizer nada. Conhecia bem o temperamento do pai, orgulhoso, teimoso, incapaz de admitir erros. Augusto Santos, o respeitado professor universitário, construiu uma reputação baseada na inflexibilidade de seus princípios. Ele deixou algo para você, continuou Cecília, baixando a voz como se compartilhasse um segredo. Uma carta. Pediu que eu só entregasse depois que ele se fosse. Uma carta? Marcelo franziu o senho, surpreso. Está na gaveta da escrivaninha dele, no escritório. Ele a escreveu há quase 2 anos. Cecília apertou a mão do filho com mais força. Por favor, leia quando estiver sozinho. Teresa voltou com uma bandeja, interrompendo a conversa. Atrás dela vinha uma moça jovem, que Marcelo reconheceu como Fernanda, sobrinha de Clara e assistente do escritório de advocacia que cuidava dos assuntos da família. Olá, tio Marcelo, disse Fernanda, visivelmente desconfortável. Sinto muito pela perda. Obrigado, respondeu ele, surpreso por vê-la ali. Não sabia que você ainda trabalhava para a família. Fernanda tem sido um anjo, interveio Cecília. Vem me visitar toda semana, mesmo depois que você e Clara. Fernanda trouxe os documentos que precisamos para amanhã, cortou Teresa, lançando um olhar de advertência para a mãe. Na verdade, disse Fernanda, vim trazer algumas informações sobre o testamento que o Dr. Mendes pediu que eu adiantasse. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Marcelo sentiu que algo não estava certo. Teresa e Fernanda trocaram olhares nervosos. Que informações? Perguntou ele. Fernanda hesitou antes de responder. Seu pai fez algumas mudanças no testamento há cerca de 3 anos. O Dr. Mendes achou melhor que vocês soubessem antes da leitura oficial. Que tipo de mudanças? A voz de Teresa soou mais alta do que pretendia. Ele dividiu o patrimônio de forma diferente do que estava previsto originalmente, respondeu Fernanda, evitando olhar diretamente para qualquer um deles. E há uma condição especial para o Sr. Marcelo. Marcelo sentiu o estômago afundar. Conhecia bem o pai para saber que essa condição especial não seria nada simples. Que condição? Perguntou ele, embora já temesse a resposta. Isso o Dr. Mendes prefere explicar pessoalmente, disse Fernanda. Mas tem a ver com a propriedade em Campos do Jordão. A casa de campo. O refúgio da família durante décadas, o lugar onde Marcelo passou os melhores verões de sua infância. Também o lugar onde, 5 anos atrás, ocorreu a briga que rompeu definitivamente sua relação com o pai. Cecília fechou os olhos, como se esperasse uma explosão. Teresa deixou escapar um suspiro audível. E Marcelo, pela primeira vez desde que recebeu a notícia da morte do pai, sentiu que as coisas eram muito mais complicadas do que imaginava. A noite foi longa para Marcelo. Após todos se recolherem, ele permaneceu no antigo quarto de hóspedes, fitando o teto e ouvindo os ruídos familiares do apartamento. O velório seria pela manhã no cemitério da Consolação, onde a família mantinha um jazigo desde que seu avô falecera há 2 décadas. As palavras de Fernanda sobre a propriedade em Campos do Jordão não saíam de sua cabeça. Aquela casa de madeira, com varanda ampla e vista para a serra, guardava tantas memórias que Marcelo preferia manter enterradas. Foi lá que ele e Clara passaram a lua de mel, foi lá que comemoraram seus 10 anos de casamento, e foi lá que, ironicamente, tudo desmoronou. Levantou-se sem conseguir dormir e caminhou até o escritório do pai. O cômodo permanecia exatamente como ele lembrava, distantes de livros até o teto, a velha poltrona de couro onde Augusto passava horas lendo, e a escrivaninha de embuia, herança do avô. A carta mencionada por sua mãe estaria ali, esperando por ele. Abriu a gaveta central e encontrou um envelope pardo com seu nome escrito na caligrafia firme e elegante de Augusto. Hesitou antes de abrir, como se o conteúdo pudesse queimá-lo.
Quando finalmente retirou as folhas de papel, notou que a carta tinha data de quase 2 anos atrás. Marcelo, se está lendo isto, significa que não tive coragem suficiente para dizer-lhe pessoalmente o que preciso confessar. Ou talvez eu não esteja mais aqui. De qualquer forma, há verdades que precisam ser reveladas, mesmo que tardiamente. Sempre fui um homem de princípios rígidos. Acreditava que a disciplina e a retidão de caráter eram os maiores legados que poderia deixar aos meus filhos. Hoje percebo que minha rigidez causou mais danos do que benefícios. Sobre o que aconteceu com você, Clara, preciso confessar algo que talvez mude sua perspectiva. Marcelo parou de ler quando ouviu passos no corredor. Guardou rapidamente a carta no bolso da calça e saiu do escritório, deparando-se com Teresa. O que estava fazendo aí dentro? Perguntou ela, desconfiada. Nada. Só não consegui dormir. Marcelo tentou disfarçar o nervosismo. Teresa o estudou por um momento. Ricardo acabou de chegar. Está na cozinha comendo alguma coisa. Marcelo assentiu e seguiu em direção à cozinha. Seu irmão do meio, Ricardo, estava sentado à mesa, com uma expressão cansada no rosto. Aos 38 anos, era o mais parecido com o pai, tanto fisicamente quanto no temperamento. Marcelo, disse Ricardo, levantando-se para um abraço rápido e desajeitado. Bom te ver, apesar das circunstâncias. Também é bom te ver, respondeu Marcelo, sentindo a tensão entre eles. Ricardo sempre foi o favorito de Augusto, o que seguiu os passos do pai na carreira acadêmica, tornando-se professor de Direito na PUC-Rio. Soube da história do testamento, comentou Ricardo, voltando a sentar-se. Fernanda não deveria ter mencionado isso antes da leitura oficial. Você já sabia das mudanças? Perguntou Marcelo, servindo-se de café. Ricardo evitou seu olhar. Papai me consultou sobre algumas questões legais, mas não entrou em detalhes específicos. A casa em Campos, Marcelo foi direto ao ponto. O que tem ela? Não sei exatamente, respondeu Ricardo, mas algo em sua voz sugeria o contrário. Acho melhor esperarmos o Dr. Mendes. Teresa juntou-se a eles, trazendo mais café. Vocês dois parecem exaustos, comentou. Conseguiram dormir um pouco. O suficiente, respondeu Ricardo. Como está a mãe? Finalmente dormindo. O médico receitou sedativos mais fortes. Teresa sentou-se à mesa com os irmãos. Vocês se lembram da última vez que estivemos os três juntos assim? Silêncio. Todos sabiam a resposta. Foi no Natal de 5 anos atrás, pouco antes do rompimento de Marcelo com a família. No velório, vão estar presentes alguns colegas da universidade, disse Ricardo, mudando de assunto. O reitor confirmou presença, e diversos ex-alunos do papai também. Marcelo apenas assentiu. Augusto Santos foi, por mais de 40 anos, professor titular de filosofia na USP, respeitado e temido pelos alunos em igual medida. Sua vida acadêmica era brilhante, mas em casa, sua rigidez tornava o convívio difícil. Vocês acham que Clara vai aparecer? A pergunta de Teresa caiu como uma bomba na cozinha. Por que ela viria? Marcelo não conseguiu esconder o desconforto. Papai e ela mantiveram contato, respondeu Teresa, como se fosse algo óbvio. Ela vinha visitá-lo no hospital regularmente. Esta informação atingiu Marcelo como um soco. Clara, sua ex-esposa, visitando seu pai no hospital, enquanto ele, o próprio filho, mantinha-se afastado. A sensação de traição que tentou enterrar por anos voltou com força total. Não sabia disso, foi tudo o que conseguiu dizer. Há muita coisa que você não sabe, Teresa não escondia o ressentimento. Você escolheu sair das nossas vidas, lembra? Não foi bem assim, Teresa, e você sabe disso, Marcelo sentiu a raiva crescendo. Vocês tomaram partido dela. Papai deixou bem claro de que lado estava. Por que você nunca contou sua versão? Teresa elevou a voz. Simplesmente saiu, largou tudo, mudou-se para Santa Catarina e cortou contato. O que esperava? Calma, vocês dois, interveio Ricardo. Não é o momento para isso.
Mas Marcelo já estava de pé, as mãos tremendo de emoção contida. Vocês não sabem de nada. Nada. Acham que entenderam o que aconteceu, mas não têm ideia. Então nos conte, desafiou Teresa. Depois de 5 anos, talvez seja a hora de ouvir sua versão. Marcelo quase cedeu ao impulso de revelar tudo, mas a lembrança da carta em seu bolso o deteve. Havia algo que seu pai queria confessar, algo relacionado a ele e Clara. Precisava terminar de ler antes de qualquer coisa. Não era o momento, disse, repetindo as palavras de Ricardo. Vamos nos concentrar no velório e no enterro. Depois veremos. Amanhã chegou rápido demais. O cemitério da Consolação estava úmido após a chuva da noite, e uma névoa leve pairava sobre os túmulos antigos. O corpo de Augusto, em um caixão de madeira escura, estava exposto na capela, rodeado de coroas de flores. Dona Cecília, amparada pelos 3 filhos, recebia os pêsames com dignidade silenciosa. Marcelo observava o fluxo de pessoas que vinham prestar suas últimas homenagens ao professor Augusto Santos. Colegas da universidade, ex-alunos, amigos de longa data. Todos com histórias sobre como o velho professor havia impactado suas vidas. Era estranho ouvir tantos elogios a um homem que, em casa, raramente demonstrava a mesma generosidade de espírito. Foi quando a viu. Clara entrou discretamente na capela, vestindo um terno preto simples. Aos 41 anos, continuava elegante como sempre, os cabelos castanhos agora mais curtos do que Marcelo lembrava. Ela cumprimentou Cecília com um abraço demorado, trocou algumas palavras com Teresa e Ricardo, e então seus olhos encontraram os de Marcelo. 5 anos de distância pareceram evaporar naquele instante. Marcelo sentiu um turbilhão de emoções e raiva, saudade, mágoa, e algo mais que não conseguia nomear. Clara hesitou por um momento, então caminhou em sua direção. Olá, Marcelo, disse ela, a voz calma e familiar. Sinto muito pelo seu pai. Obrigado, respondeu ele, tenso. Soube que você o visitava no hospital. Clara assentiu. Nos últimos meses, sim. Ele queria muito falar com você. Estranho ele não ter me ligado, então Marcelo não conseguiu conter a amargura. Ele tentou, Clara olhou nos olhos. Você não atendeu. A acusação silenciosa pairou entre eles. Marcelo lembrava-se de ligações não atendidas do número de seu pai, especialmente nos últimos meses. Sempre adiou retornar, sempre pensou que haveria tempo depois. Precisamos conversar, disse Clara, mais baixo. Não aqui, nem agora. Mas seu pai, e ele me contou coisas que você precisa saber. Antes que Marcelo pudesse responder, Dr. Mendes, o advogado da família, aproximou-se deles. Senhor Marcelo, meus pêsames. Podemos confirmar a reunião para amanhã às 10 horas no meu escritório para a leitura do testamento? Sim, estarei lá, respondeu Marcelo, distraído pela presença de Clara. A senhorita Clara também está convidada, acrescentou o advogado, para a surpresa de Marcelo. A pedido expresso do Sr. Augusto. Clara assentiu, sem demonstrar surpresa. Estarei presente, doutor. Quando o advogado se afastou, Marcelo encarou a ex-esposa, confuso. Por que meu pai te incluiria na leitura do testamento? É sobre a casa em Campos, respondeu ela, hesitante. E sobre o que aconteceu lá 5 anos atrás. A cerimônia de enterro foi breve. Sob um céu nublado que ameaçava mais chuva, o caixão de Augusto desceu à sepultura familiar. Cecília deixou cair uma rosa branca sobre ele, seguida pelos 3 filhos. Marcelo observou a flor atingir a madeira escura com um baque surdo e sentiu um aperto no peito. Tantas coisas não ditas, tantos ressentimentos não resolvidos. No caminho de volta ao apartamento, Ricardo sugeriu que almoçassem juntos em um restaurante próximo. Será bom para a mamãe sair um pouco, argumentou. Todos concordaram, inclusive Clara, que havia sido convidada por Cecília. Foi durante esse almoço, cercado pela família que não via há anos, que Marcelo finalmente decidiu terminar de ler a carta do pai. Desculpou-se e dirigiu-se ao banheiro do restaurante, onde poderia ter alguns minutos de privacidade.
Retomou a leitura de onde havia parado. Sobre o que aconteceu com você, Clara, preciso confessar algo que talvez mude sua perspectiva. Na noite em que vocês brigaram em Campos do Jordão, quando você a encontrou com Ricardo e presumiu o pior, eu já sabia de tudo. Na verdade, filho, fui eu quem orquestrou aquele encontro. Pedi a Ricardo que conversasse com Clara sobre os problemas de vocês, sabendo como você reagiria ao vê-los juntos. Eu acreditava que seu casamento estava te impedindo de alcançar seu verdadeiro potencial, que Clara era a razão pela qual você abandonou a carreira acadêmica que eu planejei para você. Foi um erro terrível, o pior que cometi como pai. Manipulei a situação para separá-los, e quando você rompeu com todos nós, percebi o tamanho do meu erro. Tentei consertar as coisas nos últimos anos, mas meu orgulho e minha saúde deteriorada tornaram isso impossível. A casa em Campos agora é sua, por direito. Mas há uma condição, você deve ouvir Clara. Ela sabe de tudo, pois confessei a ela meu papel naquele dia. Perdoe-me, filho. Perdoe seu pai que, em nome de uma visão distorcida de amor, causou tanto sofrimento. Marcelo deixou as folhas caírem de suas mãos trêmulas. Sentiu-se tonto, nauseado pela revelação. Seu próprio pai havia deliberadamente destruído seu casamento. A traição que imaginara, a cena que o atormentou por anos, Clara e Ricardo conversando intimamente na varanda da casa, tarde da noite, tinha sido arquitetada pelo patriarca. Quando voltou à mesa, todos notaram sua palidez. Você está bem? Perguntou Cecília, preocupada. Precisamos ir à casa de Campos, disse Marcelo, olhando diretamente para Clara. Hoje. Clara assentiu, como se já esperasse por isso. Eu posso te levar. Tenho carro. Do que vocês estão falando? Teresa parecia confusa. Da verdade, respondeu Marcelo, guardando a carta no bolso. Da verdade que nosso pai escondeu por 5 anos. A estrada para Campos do Jordão serpenteava pela Serra da Mantiqueira, com curvas fechadas que revelavam vistas deslumbrantes das montanhas cobertas por Mata Atlântica. Marcelo observava a paisagem pela janela do carro de Clara, perdido em pensamentos. As palavras de seu pai na carta reverberavam em sua mente como um eco doloroso. Você está muito quieto, comentou Clara, quebrando o silêncio de quase 1 hora de viagem. Estou tentando processar tudo isso, respondeu ele, sem desviar o olhar da janela. Não consigo acreditar que meu próprio pai. Ele estava arrependido, Marcelo, disse Clara, mantendo os olhos na estrada sinuosa. Nos últimos meses, especialmente depois que a saúde piorou, ele falava muito sobre você, sobre como queria consertar as coisas. Por que você continuou em contato com ele? Depois de tudo. A pergunta saiu mais ríspida do que Marcelo pretendia. Clara suspirou. A princípio, foi por causa da sua mãe. Cecília sempre me tratou como filha, você sabe disso. Depois que seu pai me contou o que tinha feito, senti que precisava estar por perto, caso ele finalmente criasse coragem para te contar a verdade. Campos do Jordão surgiu no horizonte, com suas construções de estilo bávaro e as ruas arborizadas do centro. O final da tarde trazia aquela neblina característica que descia das montanhas mais altas, envolvendo a cidade em um véu esbranquiçado. Marcelo sentiu um arrepio que não tinha relação apenas com o frio da serra. A casa da família Santos ficava afastada do centro, em uma área mais isolada, cercada por araucárias centenárias. Quando Clara estacionou em frente ao portão de madeira, Marcelo hesitou antes de sair do carro. 5 anos haviam se passado desde a última vez que pisara ali. Você tem a chave? Perguntou ele. Clara balançou a cabeça. Sua mãe me deu quando soube que viríamos para cá. Ela estendeu um molho de chaves antigas. Quer que eu abra? Não, eu faço isso. O portão rangeu ao ser aberto, um som familiar que transportou Marcelo instantaneamente para suas memórias de infância. O caminho de pedras que levava até a casa estava parcialmente coberto por folhas secas e pequenos galhos. Ninguém vinha ali há algum tempo, percebeu. A casa, uma construção de 2 andares em estilo montanhês, com madeira exposta e amplas janelas, permanecia imponente apesar dos sinais de abandono.
Marcelo subiu os degraus da varanda e destrancou a porta principal, sendo recebido pelo cheiro característico de madeira antiga e lareira apagada. Está tudo igual, murmurou Clara, entrando logo atrás dele. De fato, o interior da casa parecia congelado no tempo. Os mesmos móveis rústicos, as mesmas fotografias de família nas paredes, os mesmos tapetes gastos pelo uso. Marcelo caminhou até a lareira na sala principal e observou as fotos sobre o console, dele e os irmãos quando crianças, os pais no dia do casamento, toda a família reunida no Natal, sorrisos congelados em um tempo mais simples. Por que aqui? Perguntou ele, mais para si mesmo do que para Clara. Por que papai quis que viéssemos exatamente para este lugar? Talvez porque foi aqui que tudo desmoronou, respondeu Clara, aproximando-se. E ele acreditava que só aqui poderia ser reconstruído. Marcelo olhou para a ex-esposa, realmente olhou, pela primeira vez desde que a reencontrara no velório. O tempo havia sido gentil com ela. Os mesmos olhos castanhos expressivos, o mesmo sorriso contido que sempre o encantara. Sentiu uma pontada de saudade que o surpreendeu pela intensidade. Você nunca me traiu, não é? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Clara o encarou, surpresa pela franqueza. Nunca. Naquela noite, Ricardo me procurou dizendo que estava preocupado com nosso casamento, que você andava infeliz, distante. Disse que seu pai também estava preocupado. Achei estranho, mas, e ele era seu irmão, pensei que estivesse sendo sincero. E vocês estavam na varanda dos fundos, conversando. E você nos viu juntos e presumiu o pior, completou Clara. Quando tentei explicar, você já estava cego de raiva. Nem me deu chance de falar. Marcelo sentiu o peso da culpa. Sua reação impulsiva, alimentada por inseguranças e pelo cansaço de um casamento que enfrentava dificuldades, havia dado a seu pai exatamente o que ele queria, um rompimento definitivo. Fui um idiota, admitiu, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Orgulhoso e teimoso como meu pai. Sim, você foi, concordou Clara, sem rancor na voz. Mas não foi o único a cometer erros. Marcelo caminhou até a cozinha, sentindo necessidade de movimento. A casa estava fria, e o céu lá fora começava a escurecer. Vou acender a lareira, disse ele. Ainda deve haver lenha no depósito. Enquanto preparava o fogo, Marcelo pensava em como uma mentira, plantada estrategicamente, havia alterado o curso de tantas vidas. Seu pai, o homem que deveria protegê-lo, havia manipulado a situação para separar o filho do que considerava uma distração ou de seu potencial. A carreira acadêmica que Augusto tanto desejava para o filho mais velho, e que Marcelo havia abandonado para seguir seu próprio caminho na medicina. Quando voltou à sala, encontrou Clara na varanda, o mesmo lugar onde a cena que destruiu seu casamento havia ocorrido. Juntou-se a ela, observando o céu noturno pontilhado de estrelas, tão diferentes do céu urbano de São Paulo. O que aconteceu depois que fui embora? Perguntou Marcelo. Você ficou na capital? Clara apoiou-se no parapeito de madeira. Por um tempo. Tentei te contatar, mas você bloqueou todos os meus números, mudou de e-mail. Então aceitei um projeto de pesquisa em Santiago, no Chile. Fiquei lá por quase 3 anos. Chile. Marcelo balançou a cabeça, imaginando Clara do outro lado da cordilheira. E depois? Voltei quando soube que seu pai estava doente. Sua mãe me ligou, preocupada. Augusto teve o primeiro AVC e estava pedindo para me ver. Clara fez uma pausa. Foi quando ele me contou tudo. Chorou como uma criança, Marcelo. Nunca imaginei ver seu pai assim. Por que não me procurou depois disso? A pergunta saiu mais acusatória do que ele pretendia. Eu tentei, respondeu Clara, virando-se para encará-lo. Liguei para aquele seu amigo, o Pedro, pedi o seu novo número. Mas ele disse que você havia deixado claro que não queria nenhum contato com o passado. Marcelo lembrava-se de Pedro mencionando que Clara havia tentado conseguir seu contato. Na época, interpretou como mais uma manipulação, talvez orquestrada por seu pai. Como estava enganado. Faz quanto tempo que você sabe da verdade? Perguntou ele.
Quase 2 anos. Foi quando seu pai escreveu a carta. 2 anos. 2 anos que poderiam ter sido diferentes se qualquer um deles tivesse dado o primeiro passo para além do orgulho. Seu pai mudou nos últimos meses, continuou Clara. A doença o tornou mais reflexivo, mais consciente de seus erros. Ele realmente queria seu perdão, Marcelo. Dentro da casa, o fogo da lareira começava a espantar o frio, lançando sombras dançantes nas paredes. Marcelo sentiu um cansaço imenso, como se o peso dos anos de ressentimento finalmente o esmagasse. Não sei se consigo perdoá-lo, confessou. Não ainda. Ninguém espera que você o faça imediatamente, disse Clara, com gentileza. O perdão leva tempo. Sentaram-se na sala, em frente à lareira, com xícaras de chá que Clara preparou na cozinha. O silêncio entre eles agora era diferente, mais confortável, como se as revelações tivessem aberto espaço para uma nova forma de comunicação. Há algo mais que você precisa saber, disse Clara, após um longo silêncio. Sobre o testamento. Marcelo ergueu os olhos da lareira. O que tem o testamento? Seu pai não apenas deixou esta casa para você, explicou Clara. Ele estabeleceu uma fundação em seu nome, dedicada a estudantes de medicina de baixa renda. Em homenagem ao caminho que você escolheu, contra a vontade dele. A surpresa deixou Marcelo sem palavras. Seu pai, que tanto criticara sua decisão de abandonar a filosofia pela medicina, havia criado uma fundação para apoiar jovens médicos. Isso não faz sentido, murmurou ele. Papai sempre desprezou minha escolha profissional. Na aparência, sim, concordou Clara. Mas nos últimos anos, ele acompanhava sua carreira à distância. Guardava recortes de jornais quando você era mencionado em alguma pesquisa ou congresso. Estava orgulhoso, Marcelo, mas não sabia como demonstrar. Marcelo sentiu os olhos arderem com lágrimas contidas. A imagem de seu pai, o severo professor Augusto Santos, recortando discretamente notícias sobre o filho rebelde, era quase impossível de imaginar. E, no entanto, fazia sentido de um modo tortuoso. Augusto sempre foi um homem incapaz de admitir seus próprios erros ou expressar abertamente seus sentimentos. Queria que ele tivesse me dito isso em vida. Disse Marcelo, a voz embargada. Ele tentou, à maneira dele, respondeu Clara. A carta, a fundação, esta casa, e eram as formas que encontrou para dizer o que não conseguia expressar em palavras. Lá fora, a noite de Campos do Jordão estava completamente escura agora, com a neblina envolvendo a casa como um cobertor gelado. Marcelo pensou nos irmãos, em São Paulo, provavelmente se perguntando onde ele e Clara estavam. Pensou em sua mãe, que parecia saber mais do que demonstrava. Pensou em todos os anos perdidos em ressentimentos alimentados por uma mentira. O que vamos fazer agora? Perguntou Clara, quebrando o longo silêncio. Marcelo olhou para ela, para a mulher que um dia foi o centro de sua vida, e sentiu algo despertar dentro dele, e não exatamente o amor antigo, mas talvez a possibilidade de algo novo, construído sobre as ruínas do que foi destruído. Não sei, respondeu honestamente. Mas acho que podemos começar aceitando a herança que meu pai deixou. A casa? Perguntou Clara. Não apenas a casa, disse Marcelo, olhando para o fogo que agora ardia forte na lareira. A chance de reconstruir. De perdoar. De seguir em frente. Clara sorriu, aquele mesmo sorriso contido que ele conhecia tão bem. Acho que seu pai gostaria disso. Sim, concordou Marcelo, sentindo uma estranha paz se estabelecer. Acho que gostaria. Naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, Marcelo dormiu sob o teto da casa de Campos do Jordão. No quarto que costumava usar desde criança, ouvindo os sons familiares da madeira que estalava com o frio e o vento que sussurrava entre as araucárias. Antes de adormecer, olhou para a foto na mesa de cabeceira, e ele, ainda adolescente, ao lado do pai durante uma pescaria. Ambos sorriam, um momento raro de conexão genuína. Estamos conversando, pai, murmurou para a fotografia. Talvez seja tarde demais para nós, mas não para o resto. O sono veio, finalmente, sereno como não era há muito tempo. E lá fora, a neblina da serra começava lentamente a se dissipar,
prometendo um novo dia mais claro. Marcelo acordou com os primeiros raios de sol que entravam pelas frestas da persiana. Por um momento, sentiu-se desorientado, até reconhecer o quarto de sua infância na casa de Campos do Jordão. Os eventos do dia anterior voltaram à sua mente como flashes: o enterro do pai, a carta reveladora, a conversa com Clara. A casa estava silenciosa quando ele desceu as escadas. Encontrou Clara na cozinha, preparando café. Ela usava um dos casacos antigos que ficavam guardados na casa para os dias frios da serra, e seus cabelos estavam presos em um coque improvisado. "Bom dia", disse ela, erguendo os olhos quando o ouviu entrar. "Conseguiu dormir?" "Melhor do que esperava", respondeu Marcelo, sentando-se à mesa rústica. "Que horas são?" "Quase 8. O Dr. Mendes nos espera às 2 da tarde no escritório dele." Clara serviu uma xícara de café para ele. "Liguei para sua mãe. Ela estava preocupada." "O que você disse a ela?" "A verdade. Que estávamos na casa de Campos e que voltaríamos para a leitura do testamento." Clara hesitou antes de continuar. "Ricardo também ligou. Parece que ele e Teresa estão inquietos com nossa vinda para cá." Marcelo não se surpreendeu. Os irmãos sempre tiveram uma relação complicada, com Ricardo ocupando o posto de filho favorito e Teresa atuando como mediadora dos conflitos familiares. A notícia de que ele e Clara haviam passado a noite na casa de Campos certamente despertou especulações. "Vamos enfrentar isso quando voltarmos", disse ele, provando o café. "Este é o melhor café que tomo em anos." Clara sorriu. "Ainda lembro como você gosta. Forte, com pouco açúcar." O comentário casual, tão doméstico, trouxe uma onda de nostalgia. Por 15 anos, Clara conhecera cada detalhe de seus gostos, hábitos e manias. 5 anos de separação não apagavam a intimidade construída em mais de uma década juntos. Eles deixaram a casa pouco depois das 9, depois de verificar se tudo estava fechado corretamente. No caminho para São Paulo, Marcelo observava a paisagem da Serra da Mantiqueira com novos olhos. O céu estava claro, sem a neblina do dia anterior, revelando o verde intenso das montanhas. "Você já sabia da fundação?", perguntou ele, quebrando um longo silêncio. "Seu pai me contou há alguns meses", respondeu Clara. "Pediu minha opinião sobre o nome, o propósito. Ele realmente queria fazer algo significativo, algo que honrasse seu trabalho como médico." "Ainda não consigo acreditar", confessou Marcelo. "Ele passou anos criticando minha escolha pela medicina, dizendo que eu estava desperdiçando meu potencial intelectual com uma profissão técnica. Augusto era um homem complicado", comentou Clara. "Acho que ele nunca soube como expressar orgulho sem parecer que estava cedendo." Marcelo assentiu, pensativo. Seu pai, o respeitado filósofo que debatia as grandes questões da existência humana, havia sido incapaz de navegar as águas mais simples das relações familiares. A viagem de volta para São Paulo transcorreu tranquilamente, com conversas esporádicas sobre os 5 anos que passaram separados. Clara falou sobre seu trabalho no Chile, as pesquisas que desenvolveu, os lugares que conheceu. Marcelo contou sobre sua clínica em Florianópolis, sua especialização em cardiologia pediátrica, o pequeno apartamento com vista para o mar que comprará 2 anos atrás. Era estranho como podiam conversar com tanta naturalidade após tanto tempo e tanta mágoa. Como se uma barreira invisível tivesse sido removida com as revelações da carta de Augusto. Chegaram ao apartamento da família na Avenida Paulista pouco depois do meio-dia. Cecília os recebeu na porta, o rosto marcado pelo cansaço, mas com um leve brilho nos olhos ao vê-los juntos. "Vocês voltaram", disse ela, abraçando o filho e depois Clara. "Como foi em Campos?" "Esclarecedor", respondeu Marcelo, trocando um olhar significativo com Clara. "Mamãe, a senhora sabia o que papai tinha feito?" "Sobre mim e Clara, 5 anos atrás?" Cecília baixou os olhos, guiando-os para a sala. "Descobri há cerca de 2 anos, quando a saúde dele começou a piorar. Ele me contou tudo, entre lágrimas. Nunca vi seu pai tão arrependido." "Por que a senhora não me contou?" A pergunta saiu mais acusatória do que Marcelo pretendia.
Augusto me fez prometer que seria ele a revelar a verdade, respondeu Cecília, sentando-se no sofá. Ele escreveu aquela carta, mas nunca encontrou coragem para enviá-la. Quando tentei convencê-lo a te ligar, ele sempre dizia amanhã. E então? Sua voz falhou. E então ele não teve mais amanhãs, completou Marcelo, sentindo a garganta apertar. Ricardo e Teresa estão no quarto, se preparando para a leitura do testamento, informou Cecília, mudando de assunto. Eles pareciam agitados quando souberam que vocês passaram a noite em Campos. Como que convocados pela menção, os irmãos entraram na sala. Ricardo, formalmente vestido como sempre, com um terno escuro bem cortado. Teresa, discreta em um vestido preto simples. Ambos pararam ao ver Clara e Marcelo sentados lado a lado no sofá. Vocês voltaram, disse Teresa, com uma expressão difícil de ler. Achamos que iriam direto para o escritório do Dr. Mendes. Precisávamos trocar de roupa e conversar com a mamãe, respondeu Marcelo. Então, encarando o irmão, acrescentou, e precisamos conversar sobre o que aconteceu 5 anos atrás em Campos do Jordão, Ricardo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Não sei do que você está falando. Sabe sim, disse Marcelo, levantando-se. Papai confessou tudo antes de morrer. Como ele te pediu para criar uma situação com Clara naquela noite, sabendo como eu reagiria. Teresa olhou para Ricardo, confusa. Do que ele está falando, Ricardo? Ricardo ajustou a gravata, um gesto nervoso que Marcelo conhecia bem. Papai estava delirando no final. Você não deveria acreditar em tudo, não insulte nossa inteligência, interrompeu Marcelo, entregando a carta do pai para Teresa. Leia você mesma. Enquanto Teresa lia a carta em voz alta, o rosto de Ricardo foi perdendo a cor. Ao final, Teresa encarava o irmão com uma mistura de choque e decepção. Você fez parte disso? Perguntou ela. Manipulou a situação para separar Marcelo e Clara porque papai pediu? Não foi assim, defendeu-se Ricardo. Papai estava genuinamente preocupado com o futuro de Marcelo. Ele acreditava que Clara o estava afastando do caminho acadêmico, que ela era a razão dele ter abandonado a carreira que deveria seguir. Então você decidiu ajudar nosso pai a arruinar meu casamento? A voz de Marcelo tremia de raiva contida. Eu apenas concordei em conversar com Clara. Foi você quem pulou para conclusões, quem se recusou a ouvir explicações, quem saiu batendo portas e cortando laços. Ricardo elevou a voz, defensivo. Não coloque toda a culpa em mim ou no papai. Clara, que até então mantivera-se em silêncio, levantou-se. Chega, vocês dois. O que aconteceu, aconteceu. A questão agora é o que fazemos com essa verdade. Cecília concordou, com lágrimas nos olhos. Por favor, não briguem. Já perdemos tempo demais com ressentimentos. Seu pai partiu carregando o peso do que fez. Não perpetuem essa mágoa. O apelo da mãe pareceu acalmar os ânimos. Marcelo respirou fundo, tentando controlar a raiva que sentia ao olhar para Ricardo. Seu irmão sempre fora o filho perfeito, seguindo exatamente o caminho traçado pelo pai. Nunca imaginara que essa lealdade chegaria ao ponto de conspirar contra o próprio irmão. Temos que ir, disse Teresa, olhando para o relógio. Dr. Mendes nos espera em meia hora. O trajeto até o escritório do advogado, no bairro dos Jardins, foi feito em 2 carros. Marcelo preferiu ir com Clara, enquanto Teresa, Ricardo e Cecília seguiram no carro de Ricardo. Durante o percurso, Marcelo permaneceu em silêncio, absorvendo a confirmação do envolvimento do irmão no plano de seu pai. Você está muito quieto, observou Clara, enquanto dirigia pelo trânsito caótico de São Paulo. Estou pensando em Ricardo, admitiu Marcelo. Sempre o vi como o filho perfeito, o protegido do papai. Nunca imaginei que ele pudesse se envolver em algo assim, completou Clara. Eu também fiquei chocada quando seu pai me contou. Mas Ricardo sempre foi muito suscetível à influência de Augusto. Acho que ele realmente acreditava estar fazendo o melhor para você.
Marcelo balançou a cabeça, incrédulo. Destruir meu casamento seria o melhor para mim? Na lógica distorcida de Augusto, sim, respondeu Clara. E seu irmão simplesmente aceitou essa lógica sem questionar. O escritório do Dr. Mendes ocupava um andar inteiro em um edifício comercial elegante. Quando Marcelo e Clara chegaram, o restante da família já estava na sala de espera. Ricardo evitava olhar diretamente para o irmão, enquanto Teresa parecia perdida em pensamentos, ainda digerindo as revelações daquela manhã. A secretária os conduziu a uma ampla sala de reuniões, onde o Dr. Mendes os aguardava, rodeado de papéis e documentos. Aos 60 e poucos anos, com cabelos grisalhos e óculos de armação fina, o advogado era amigo da família havia décadas. Senhoras, senhores, cumprimentou ele, indicando as cadeiras ao redor da mesa. Obrigado por virem. Sei que este é um momento difícil para todos vocês. Quando estavam todos acomodados, o advogado abriu uma pasta e retirou um documento grosso. Vou proceder à leitura do testamento do professor Augusto Santos. Antes, porém, devo informar que ele fez alterações significativas neste documento há aproximadamente 2 anos, e novamente há 6 meses, pouco depois de seu primeiro AVC. Cecília assentiu, como se já soubesse disso. Os 3 irmãos trocaram olhares apreensivos. Bem, continuou o Dr. Mendes, ajustando os óculos. Vamos começar. Dr. Mendes iniciou a leitura com a formalidade típica de documentos legais, mas logo ficou claro que o testamento de Augusto Santos era tão complexo quanto o homem que o redigira. O silêncio na sala era absoluto enquanto o advogado detalhava as disposições iniciais sobre os bens da família. O apartamento da Avenida Paulista fica integralmente para Dona Cecília Santos, com usufruto vitalício, leu o Dr. Mendes. Após seu falecimento, o imóvel deverá ser vendido e o valor dividido igualmente entre os 3 filhos. Cecília assentiu, sem surpresa. Era o esperado. O advogado continuou, vá à biblioteca pessoal do professor Augusto, incluindo seus manuscritos e anotações, fica para o filho Ricardo Santos, com a condição de que ele organize e publique as obras inéditas conforme instruções detalhadas em anexo. Ricardo endireitou-se na cadeira, visivelmente emocionado. A biblioteca de Augusto era extensa e valiosa, contendo primeiras edições de filósofos importantes e décadas de anotações do próprio professor. Para um acadêmico como Ricardo, esse legado era inestimável. Para a filha Teresa Santos, prosseguiu o advogado, ficam as ações da empresa Edições Filosofia, da qual o falecido era sócio majoritário, bem como a administração da revista acadêmica semestral mantida pela editora. Teresa cobriu a boca com a mão, surpresa. A pequena editora especializada em filosofia que seu pai ajudara a fundar 20 anos antes era um empreendimento modesto, mas respeitado no meio acadêmico. Quanto à propriedade em Campos do Jordão, Dr. Mendes fez uma pausa e olhou diretamente para Marcelo. O professor Augusto determinou que fique para seu filho Marcelo Santos, com uma condição específica que detalharei mais adiante. Marcelo trocou um olhar com Clara, que assentiu. Levemente. Já esperavam por isso, após lerem a carta. Agora, continuou o advogado, chegamos à parte mais incomum deste testamento. O professor Augusto destinou a maior parte de seus recursos financeiros, incluindo investimentos, seguros e poupanças, à criação de uma fundação. Dr. Mendes retirou outro documento da pasta. A Fundação Augusto Santos para apoio a estudantes de medicina tem como objetivo principal fornecer bolsas de estudo a alunos de baixa renda que desejem seguir a carreira médica, com ênfase em especialidades de atendimento público. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Cecília olhou para Marcelo com um pequeno sorriso, como se compartilhassem um segredo. O professor Augusto determinou que a presidência desta fundação seja ocupada por seu filho, Dr. Marcelo Santos, com apoio administrativo da senhora Clara Neves, ex-esposa do referido filho, cuja experiência em gestão de projetos científicos ele considerou fundamental para o sucesso do empreendimento. Ricardo e Teresa olharam para Marcelo com expressões que misturavam confusão e espanto. Clara manteve-se impassível, embora suas mãos, apoiadas na mesa, tremessem levemente. O patrimônio inicial da fundação, continuou Dr. Mendes, consiste em aproximadamente 5 milhões de reais, provenientes de investimentos e apólices de seguro.
contudo, uma condição para a efetivação deste legado. Todos se inclinaram ligeiramente para a frente, antecipando o que viria a seguir. A fundação só poderá ser formalmente instituída após um período de reconciliação familiar, a ser atestado por documento assinado por todos os membros da família Santos, reconhecendo erros passados e comprometendo-se a restaurar os laços rompidos. Um silêncio atônito caiu sobre a sala. Marcelo foi o primeiro a reagir, dele condicionou a criação da fundação à nossa reconciliação? Dr. Mendes assentiu. O professor Augusto foi bastante específico. Cito suas palavras: "Esta fundação, que considero meu verdadeiro legado, só poderá florescer em solo de perdão e compreensão. Se meus filhos não puderem superar os ressentimentos que, em grande parte, eu mesmo semeei, então este projeto não terá a base moral necessária para prosperar." Cecília enxugou uma lágrima discreta. Teresa olhava para as próprias mãos, enquanto Ricardo parecia profundamente desconfortável. "Há mais uma coisa", acrescentou o advogado, retirando um envelope selado. "O professor Augusto deixou esta carta para ser lida neste momento, diante de todos vocês." Dr. Mendes quebrou o lacre do envelope e começou a ler: "E meus queridos, se estão ouvindo estas palavras, é porque finalmente parti. Gostaria de poder dizer que vivi sem arrependimentos, mas seria mentira. Minha vida foi marcada por escolhas que, embora bem-intencionadas, causaram dor àqueles que mais amo. Sempre acreditei estar fazendo o melhor por meus filhos, impondo o caminho que julgava correto, sem perceber que o verdadeiro amor paterno está em apoiar, não em dirigir, em aconselhar, não em impor. Marcelo, meu primogênito, perdoe-me por não ter respeitado suas escolhas. Sua decisão de seguir a medicina não foi um abandono de meus ensinamentos, como tolamente pensei, mas a expressão mais pura do humanismo que sempre tentei lhe incutir. Sinto orgulho do médico que você se tornou, embora nunca tenha tido a coragem de lhe dizer isso. Ricardo, sempre tão ansioso por minha aprovação, perdoe-me por ter usado sua lealdade para manipular situações que não me cabiam interferir. Ao envolvê-lo no plano para separar seu irmão de Clara, fiz de você cúmplice de um erro terrível. Espero que possa perdoar a si mesmo, como peço que seu irmão o perdoe. Teresa, minha pacificadora, que tantas vezes ficou dividida entre meus caprichos e o bem-estar de seus irmãos, perdoe-me por ter colocado esse peso sobre seus ombros. Cecília, minha companheira de vida, que tantas vezes discordou silenciosamente de minhas decisões, mas permaneceu ao meu lado, seu amor foi a maior bênção que recebi. Clara, que foi como uma filha para mim antes que meu orgulho arruinasse tudo, obrigado por ter voltado nos meus últimos momentos, por ter me ouvido quando confessei o mal que causei. A fundação que estabeleço agora é uma tentativa tardia de reparação. Não apenas pelo dano que causei à família, mas por todos os jovens talentos que podem ter sido desencorajados por mentes rígidas como a minha ao longo de minha carreira acadêmica. Peço que encontrem em si mesmos a capacidade de perdoar e a mim uns aos outros. Não permitam que os erros do passado definam seu futuro. A verdadeira filosofia, que dediquei minha vida a estudar, não está nos livros empoeirados de minha biblioteca, mas na capacidade humana de compreender, perdoar e recomeçar. Com amor, Augusto Santos. Quando o Dr. Mendes terminou a leitura, não havia um olho seco na sala. Cecília soluçava silenciosamente, amparada por Teresa. Ricardo havia escondido o rosto nas mãos. Marcelo permanecia imóvel, as palavras do pai reverberando em sua mente como um eco doloroso e, ao mesmo tempo, libertador. Clara foi a primeira a quebrar o silêncio. Ele realmente mudou no final, disse suavemente. Nunca o vi tão vulnerável quanto naquelas últimas semanas. Como podemos assinar um documento de reconciliação quando há tanto para processar? Perguntou Teresa, ainda enxugando as lágrimas. Isso não é algo que se resolve com uma assinatura. O professor Augusto previu isso, respondeu Dr. Mendes. O documento não precisa ser assinado imediatamente. Vocês têm o prazo de 1 ano para chegar a este acordo. Durante este período, os recursos destinados à fundação ficarão em um fundo especial, rendendo juros que serão incorporados ao patrimônio inicial. Marcelo olhou para Ricardo, que finalmente ergueu os olhos, vermelhos e úmidos. Precisamos conversar, disse Marcelo. Não apenas sobre o passado, mas sobre como seguir em frente.
Eu sei, respondeu Ricardo, a voz embargada. E estou disposto a isso, se você estiver. Teresa olhou de um irmão para outro, um leve sorriso esperançoso despontando em meio às lágrimas. Parece que papai conseguiu o que queria, mesmo depois de partir. Dr. Mendes pigarreou, retomando o tom profissional. Há mais alguns detalhes técnicos que precisamos discutir, principalmente sobre a estrutura proposta para a fundação. Nos 40 minutos seguintes, o advogado detalhou aspectos práticos da criação da fundação e questões fiscais, composição do conselho, critérios para a seleção dos bolsistas. Augusto havia pensado em tudo, deixando um plano meticuloso que refletia o mesmo rigor que aplicava em seus trabalhos acadêmicos. A sede da fundação, concluiu Dr. Mendes, segundo a vontade do professor Augusto, deverá ser estabelecida na Casa de Campos do Jordão, com a condição de que o andar superior continue disponível para o uso da família. Marcelo sentiu um arrepio. A casa onde tudo desmoronara 5 anos antes agora deveria se tornar o centro de um projeto de renovação e esperança. A simbologia não poderia ser mais clara. Quando a reunião terminou, a família Santos saiu do escritório em um estado de espírito muito diferente daquele com que haviam entrado. Havia uma mistura de choque, emoção e, surpreendentemente, uma centelha de esperança que não existia antes. No saguão do edifício, Cecília reuniu os 3 filhos e Clara em um pequeno círculo. Vamos almoçar juntos, propôs ela. Há muito a conversar, e prefiro que seja em torno de uma mesa, como família, não em um escritório formal. Todos concordaram. Enquanto caminhavam para um restaurante próximo, Marcelo se aproximou de Ricardo, que se mantinha ligeiramente afastado do grupo. Vai ser difícil, disse Marcelo, quebrando o gelo. Mas acho que papai estava certo sobre uma coisa e precisamos tentar. Ricardo assentiu, sem olhar diretamente para o irmão. Eu realmente acreditava estar te protegendo, murmurou. Papai me convenceu que Clara estava impedindo você de alcançar seu potencial. Eu sei, respondeu Marcelo. Ele era persuasivo quando queria. E você sempre foi mais suscetível à aprovação dele do que eu. Ainda assim, deveria ter percebido o que estávamos fazendo, admitiu Ricardo. No fundo, acho que sabia que era errado, mas era mais fácil agradar o papai, completou Marcelo. Acredite, eu entendo isso melhor do que você imagina. No restaurante, uma tradicional cantina italiana no bairro do Bixiga, a família ocupou uma mesa no fundo, longe do burburinho dos outros clientes. Enquanto esperavam os pratos, Cecília propôs um brinde, vá novos começos, disse ela, erguendo uma taça de vinho. E a memória de Augusto, que, apesar de seus erros, nos deu esta chance de recomeçar. Enquanto as taças se tocavam, Marcelo observou os rostos ao redor da mesa e sua mãe, seus irmãos, Clara. Havia ainda tensão, mágoas não resolvidas, conversas difíceis pela frente. Mas também havia possibilidade. Pela primeira vez em 5 anos, sentiu que talvez, apenas talvez, pudessem encontrar um caminho de volta uns para os outros. As semanas seguintes à leitura do testamento passaram como um turbilhão para Marcelo. Ele havia pedido licença na clínica em Florianópolis, explicando vagamente que assuntos familiares exigiam sua presença em São Paulo por tempo indeterminado. Instalou-se no antigo quarto no apartamento da Avenida Paulista, onde Cecília insistiu que ficasse ou pelo tempo que fosse necessário. O clima na casa era estranho, de uma mistura de luto pela perda recente de Augusto e algo parecido com alívio pelas verdades finalmente reveladas. As confissões póstumas do professor haviam removido um peso que a família carregava há anos, mesmo que alguns nem soubessem disso. Numa tarde nublada, típica do outono paulistano, Marcelo encontrou-se na cafeteria do Conjunto Nacional com Clara. Ela usava um vestido simples e um casaco leve, os cabelos soltos emoldurando o rosto que ele conhecera tão bem. Obrigado por vir, disse ele quando ela se sentou. Achei que precisávamos conversar sobre a fundação. Sozinhos. Clara assentiu, pedindo um café à garçonete antes de responder. Também acho. É uma responsabilidade grande que seu pai colocou sobre nós. Sobre você também, observou Marcelo. Ele realmente queria sua participação nisto.
Nos últimos meses, conversamos muito sobre o projeto, explicou Clara. Eu estava ajudando com alguns aspectos administrativos, usando minha experiência com o gerenciamento de projetos de pesquisa. Você acha que pode funcionar? Este arranjo, quero dizer, e nós dois trabalhando juntos novamente? Clara tomou um gole de café, pensativa. Acho que sim. Não somos mais as mesmas pessoas de 5 anos atrás, Marcelo. Eu mudei. Você mudou. Era verdade. O Marcelo que partirá de São Paulo era um homem ferido, amargo, incapaz de ouvir explicações. O homem que retornava agora havia aprendido lições difíceis sobre perdão, de primeiro a si mesmo, depois aos outros. Estou pensando em visitar Campos novamente, disse ele. Para verificar o que seria necessário para adaptar a casa como sede da fundação. Posso ir com você, se quiser, ofereceu Clara. Tenho algumas ideias sobre o layout, baseadas nas conversas que tive com seu pai. A simplicidade com que discutiam trabalhar juntos, após anos de separação dolorosa, parecia quase surreal para Marcelo. No entanto, havia uma maturidade nessa interação que não existia antes, de um respeito mútuo construído sobre o entendimento das feridas que haviam infligido um ao outro. Claro, seria ótimo, respondeu ele. Talvez no próximo final de semana? Clara concordou, e a conversa fluiu para tópicos mais leves, dos lugares que ela conhecera no Chile, os desafios da cardiologia pediátrica que ele enfrentava, os livros e filmes dos últimos anos. Era quase como reencontrar uma velha amiga, com a intimidade que só a história compartilhada proporciona, mas sem as expectativas ou ressentimentos do passado. Enquanto isso, no apartamento da família, Ricardo havia mergulhado na organização da biblioteca de Augusto. Cercado por pilhas de livros e manuscritos, parecia buscar no trabalho metódico uma forma de expiar sua culpa pelo papel que desempenhara no plano do pai. Você não precisa se isolar, disse Teresa, encontrando o irmão escondido entre as estantes do escritório numa noite. Marcelo não te odeia, sabia? Ricardo suspirou, fechando o livro que consultava. Talvez devesse. Eu ajudei a destruir o casamento dele, Teresa. Como posso esperar que ele simplesmente esqueça isso? Não é questão de esquecer, respondeu ela, sentando-se na poltrona em frente à escrivaninha. É questão de perdoar e seguir em frente. Foi o que papai pediu em sua carta. É mais fácil falar do que fazer. Claro que é, concordou Teresa. Mas você já deu o primeiro passo admitindo seu papel naquilo tudo. Agora precisa dar o próximo. Qual seria? Conversar realmente com Marcelo. Não apenas sobre o passado, mas sobre o futuro. Sobre a fundação, sobre a família que somos agora. Ricardo assentiu, pensativo. Nos últimos dias, ele e Marcelo haviam mantido uma cordialidade cautelosa e educados, mais distantes, como dois diplomatas de países em trégua recente. No sábado seguinte, Marcelo e Clara partiram cedo para Campos do Jordão. A viagem transcorreu tranquila, com a estrada menos movimentada do que na época de alta temporada. Chegaram à casa da família por volta do meio-dia, surpreendendo-se ao encontrar o portão aberto e um carro desconhecido estacionado na entrada. Parece que não somos os únicos com a ideia de vir aqui hoje, comentou Clara. Ao entrarem na casa, encontraram Ricardo na sala, rodeado de papéis e com um laptop aberto sobre a mesa de centro. Ricardo? Marcelo não escondeu a surpresa. O que está fazendo aqui? O irmão pareceu igualmente surpreso. Vim ver o espaço e para a fundação, explicou, nervoso. Mamãe mencionou que vocês viriam, mas achei que seria mais tarde. Um silêncio constrangedor pairou entre eles, quebrado por Clara, ótimo. Podemos trabalhar juntos então. 3 cabeças pensam melhor que 2. A naturalidade com que ela tratou a situação aliviou parcialmente a tensão. Ricardo mostrou os esboços que havia trazido, de plantas baixas da casa, anotações sobre possíveis adaptações, orçamentos preliminares para reformas necessárias. Você já avançou bastante, observou Marcelo, genuinamente impressionado. Sempre fui organizado, respondeu Ricardo com um meio sorriso. E precisava me ocupar com algo útil depois, e bem, depois de tudo.
Os três passaram a tarde medindo cômodos, discutindo possibilidades, imaginando como transformar a antiga casa de família em um espaço funcional para a fundação. A cada hora que passava, a interação entre os irmãos tornava-se menos tensa, quase natural. Durante uma pausa para o café, sentados na varanda com vista para as montanhas, Ricardo finalmente reuniu coragem para abordar o assunto que pairava entre eles. Marcelo, começou ele, hesitante. Sei que um pedido de desculpas não é suficiente pelo que fiz, mas preciso dizer mesmo assim, e eu sinto muito. Profundamente. A cada dia que passa, entendo melhor a gravidade do que fizemos, papai e eu. Marcelo observou o irmão por um longo momento. O Ricardo que conhecia sempre fora seguro, quase arrogante em sua certeza de ser o filho favorito. O homem à sua frente agora parecia menor, vulnerável em seu arrependimento sincero. Por muito tempo, achei que jamais poderia te perdoar, respondeu Marcelo finalmente. Mas ler a carta de papai, entender como ele manipulou todos nós, e isso mudou algo em mim. Não somos apenas vítimas ou vilões nessa história, Ricardo. Somos pessoas imperfeitas que cometeram erros. Clara observava a cena em silêncio, respeitando o momento entre os irmãos. O vento da serra balançava suavemente seus cabelos enquanto a luz da tarde começava a desvanecer. Ainda temos muito a reconstruir, continuou Marcelo. Mas estou disposto a tentar, se você estiver. Ricardo assentiu, com os olhos marejados. Estou. E farei o que for preciso para merecer sua confiança novamente. Quando a noite caiu sobre a serra, os três decidiram permanecer na casa. Improvisaram um jantar com o que encontraram na despensa e alguns itens que Ricardo havia trazido. Sentados à mesa da cozinha, conversando sobre os planos para a fundação, pareciam quase uma família novamente e não a mesma de antes, mas algo novo, em construção. Na manhã seguinte, Marcelo acordou cedo e encontrou Clara na varanda dos fundos, exatamente onde a cena que destruíra seu casamento havia ocorrido 5 anos antes. Ela contemplava o nascer do sol sobre as montanhas, abraçando a si mesma contra o frio da manhã serrana. Não conseguiu dormir? Perguntou ele, juntando-se a ela. Acordei com os pássaros, respondeu Clara. Esqueci como as manhãs aqui são bonitas. Ficaram em silêncio por alguns minutos, lado a lado, observando as cores do céu mudarem gradualmente. Estive pensando, disse Marcelo finalmente. Sobre nós. Clara voltou-se para ele, atenta. O que sobre nós? Quando tudo desmoronou, perdi não apenas minha esposa, mas minha melhor amiga. Alguém com quem compartilhei 15 anos da minha vida, Marcelo escolhia as palavras cuidadosamente. Não estou sugerindo que retomemos de onde paramos. Seria impossível, e talvez nem desejável. Mas gostaria de tentar reconstruir pelo menos a amizade. Partindo do zero, sem expectativas. Clara sorriu, aquele sorriso contido que ele sempre achará enigmático. Acho que podemos tentar, respondeu ela. Um passo de cada vez. Naquela manhã, quando Ricardo se juntou a eles para o café da manhã, havia algo diferente no ar e não exatamente felicidade, mas uma sensação de possibilidade, como um horizonte que se abre após uma longa tempestade. 3 meses depois, a primeira fase da reforma da casa de campos estava concluída. O andar térreo havia sido transformado em escritórios funcionais, uma pequena biblioteca e uma sala de reuniões. O andar superior mantinha o caráter de residência familiar, conforme o desejo de Augusto em seu testamento. A cerimônia de inauguração da sede da Fundação Augusto Santos aconteceu num sábado ensolarado de primavera. Estavam presentes os membros da família, amigos próximos, ex-colegas de Augusto da universidade e representantes das instituições parceiras que ajudariam a selecionar os bolsistas. Cecília, elegante num conjunto azul marinho, cortou a fita simbólica na entrada. Seus olhos brilhavam de emoção ao ver o projeto do marido finalmente concretizado, e mais ainda ao observar os 3 filhos unidos novamente, ainda que de maneira diferente do passado. Durante a pequena recepção que se seguiu, Marcelo encontrou um momento para ficar sozinho na varanda dos fundos. Dali podia ver as montanhas, o vale, a cidade ao longe. Sentiu uma presença ao seu lado e virou-se para encontrar Teresa, segurando 2 taças de champanhe.
Para você, disse ela, entregando-lhe uma das taças. Está se escondendo da multidão? Só tomando um pouco de ar, respondeu ele, aceitando a bebida. Está sendo um dia intenso. Papai estaria orgulhoso, comentou Teresa. Não apenas da fundação, mas de ver todos nós aqui, juntos novamente. Quem diria que o velho manipulador acabaria nos unindo através de sua última manipulação? Marcelo sorriu, sem amargura na voz. Teresa riu. Ele sempre foi estratégico, mesmo nos erros. Brindaram em silêncio, contemplando a paisagem. A relação entre os irmãos ainda estava em reconstrução, mas havia progresso genuíno. Ricardo havia se dedicado intensamente à organização dos manuscritos de Augusto, descobrindo textos inéditos que revelavam um lado mais vulnerável do severo professor. Teresa gerenciava a editora com competência surpreendente, expandindo seu alcance para além dos círculos estritamente acadêmicos. E você, Clara? Perguntou Teresa, cautelosa. Vocês parecem próximos novamente. Estamos reconstruindo algo, respondeu Marcelo, evasivo. Não sei exatamente o que é ainda, mas é bom tê-la de volta na minha vida. Clara havia se mudado temporariamente para São Paulo para ajudar a estabelecer a fundação. Ela e Marcelo trabalhavam juntos quase diariamente, redescobrindo a facilidade que sempre tiveram para colaborar, a sintonia de pensamentos que os unira desde o início. O que viria a seguir, nenhum dos dois ousava definir ainda. A noite começava a cair quando os últimos convidados partiram. A família Santos permaneceu na casa, como nos velhos tempos, embora com uma dinâmica inteiramente nova. Sentados na sala em frente à lareira acesa, de Marcelo, Clara, Ricardo, Teresa e Cecília conversavam sobre os próximos passos da fundação, sobre o primeiro grupo de bolsistas que seria selecionado nos próximos meses, sobre o futuro que se abria à frente. Acho que estamos prontos, disse Cecília de repente, interrompendo a conversa sobre critérios de seleção. Prontos para quê, mamãe? Perguntou Teresa. Para assinar o documento de reconciliação que seu pai pediu no testamento, respondeu ela, com determinação na voz. Acho que cumprimos o que ele desejava. Não somos mais a mesma família de antes, e nunca seremos. Mas encontramos um novo caminho, juntos. Os irmãos se entreolharam, surpresos com a declaração repentina. Ricardo foi o primeiro a falar, a senhora tem razão. Não precisamos esperar o ano completo que Dr. Mendes mencionou. Podemos formalizar isso agora e dar à fundação seu status oficial. Amanhã mesmo ligo para o Dr. Mendes e peço que prepare os documentos, disse Teresa, entusiasmada. Marcelo observava a cena com um misto de emoções. Há 6 meses, quando recebeu a notícia da morte do pai, jamais imaginaria estar ali, cercado pela família, planejando o futuro. As feridas não haviam desaparecido completamente e algumas talvez nunca sumissem, e mais já não sangravam como antes. Mais tarde, quando todos já haviam se recolhido, Marcelo encontrou-se novamente na varanda dos fundos, contemplando o céu estrelado da serra. Clara juntou-se a ele, envolta em um chale para proteger-se do frio noturno. No que está pensando? Perguntou ela. Em como a vida dá voltas, respondeu ele. Em como chegamos a lugares que nunca imaginamos por caminhos que nunca escolheríamos voluntariamente. Clara assentiu, compreendendo. Seu pai nos deu isso, no final. Uma chance de recomeçar, não exatamente do zero, mas de um lugar mais honesto. Ficaram em silêncio por algum tempo, apreciando a proximidade um do outro, sem pressão ou expectativas. Quando Clara apoiou suavemente a cabeça em seu ombro, Marcelo não se afastou. Envolveu-a num abraço lateral, protetor, e sentiu-se, pela primeira vez em muito tempo, em paz com seu passado e esperançoso quanto ao futuro. Estamos realmente prontos para assinar aquele documento? Perguntou ela, quase num sussurro. Acho que sim, respondeu Marcelo. Não porque esquecemos ou porque tudo está perfeito, mas porque escolhemos seguir em frente. Acho que é isso que o perdão realmente significa, de não apagar o passado, mas não permitir que ele determine o futuro. As luzes da casa de Campos do Jordão foram se apagando uma a uma. Logo apenas o brilho das estrelas iluminava a silhueta dos dois na varanda, juntos novamente, diferentes mas inteiros,
prontos para o que viesse a seguir e fosse o que fosse.